Gente, hoje nós estamos aqui com essa tela repleta de sabedoria, né? Talvez com exceção da minha pessoa, todos os outros aqui vão falar muito bem de um determinado assunto que eu vou falar com vocês agora. Mas antes eu quero cumprimentar a Rose, a Vanessa, o nosso amigo Daniel e o Jonatas também. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Tudo bacana? Olá, tá comigo, todas. Bacana. Gente, então eu vou começar a fazer uma preleção muito rápida para apresentar o tema e falar do currículo dos participantes. Depois eu vou passar a palavra à Vanessa, que é a minha partner no banner aqui do canal, que nós dois mediamos o programa, né? E através dela que esses convites foram feitos à Rose, ao Daniel e ao Jonatas, então ela vai ficar à vontade para introduzir o tema mais especificamente. Eu vou fazer uma preleção um pouco mais genérica. Tá bom? Então, eu vou pedir licença para vocês. O nosso tema aqui hoje, o tema será comunicação digital, cultura ecológica na circulação de informações, né? Na realidade, a gente quer falar de circulação de informações, mas dentro da cidadania sustentável. Assuntos a serem abordados: literácia midiática, cultura ecológica, discursos perigosos, comunicação pública da ciência e educação para a paz. Nós temos aqui os convidados Daniel Lucas da Silva, Jonatas Barros e Rose Maria Hinojosa. O Daniel, ele é um mestrando do programa de pós-graduação da comunicação da UFJF na linha de pesquisas e competências midiáticas, estética, temporalidade e graduado em comunicação social pela UFV, que é Viçosa. O Jonatas, ele é cotista e acadêmico do último semestre da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Ele está, inclusive, em Brasília nesse momento. E Rosemarie Nojosa, educadora e consultora do Centro da Carta da Terra de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, e ele é autora de um livro, Discursos Perigosos, Violência, Internet e Paz Social, que no finalzinho dessa preleção eu vou dar uma tintazinha e que vai ser mais ou menos o centro, o pano de fundo do nosso discurso aqui, da nossa comunicação. Bom, a comunicação digital é qualquer troca de informações, texto, imagem, vídeo, feita através de tecnologias digitais de informação e comunicação, as chamadas TICs. Os dispositivos conectados à internet, como smartphones, computadores, tablets, smarts, são exemplos desses TICs. Com a cultura impulsionada pela tecnologia, as informações são acessadas e compartilhadas de forma instantânea. Então, a velocidade é muito grande. As pessoas podem se comunicar em tempo real com outras pessoas em diferentes partes do mundo. Isso nem sempre acontece porque a gente tem uma certa exclusão digital, mas a gente tem tecnologia para ajudar a unir o mundo todo instantaneamente. Porém, hoje em dia nós vivemos um hiperconsumo de ideias, de produtos e de informações. Muitas dessas perpassam nossas mentes sem a arguição do senso crítico, e esse é o nosso tema principal. Boa parte das informações que recebemos não são honestas, ou pelo menos não tem base científica, ou simplesmente não resistem a uma análise que estabelecerá que são ou mentirosas, com ou sem dolo. E também existe o viés de a gente não confirmar, um hábito do internauta de não confirmar tais publicações, devido inclusive à velocidade do consumo de ideias e informações. A situação atual do ambiente demonstra a insuficiência de ética vigente, antropocêntrica, individualista, incapaz de perceber a íntima ligação entre todos os organismos vivos, nós estamos falando também de meio ambiente, em interconexão entre eles e o meio orgânico, cujos os recursos são exauríveis. Vamos falar um pouquinho de literácia midiática? Refere-se às competências, aos conhecimentos e à compreensão que permite aos cidadãos aceder e utilizar os meios de comunicação social de forma crítica, eficaz e segura. Os nossos convidados vão explicar melhor isso aí. A Rose Hinojosa tem um livro chamado Discursos Perigosos, Violência, Internet e Paz Social, como eu disse, o pano de fundo aqui do nosso discurso, da nossa conversa. Ela disse que a comunicação é real, está acontecendo, né? Nós já chegamos no tal futuro, estamos expostos a tecnologias que não controlamos, né? Como a inteligência artificial, e apenas arranhamos suas possibilidades e consequências. Nós somos bastante ignorantes no profundo do significado disso. O mais interessante é que aqueles que produzem também ignoram o que estão produzindo.
É mais uma revolução da humanidade que já mudou o nosso modo de estar no mundo e talvez mude o nosso modo de ser como ser humano. Talvez o nosso raciocínio comece a querer acompanhar a velocidade das máquinas. E com isso nós vamos perder um pouco de critério, um pouco de senso, um pouco de construção histórica. Mas, afinal, o que são discursos perigosos? Ela pergunta. Como se apresentam? Estão a serviço de quais interesses? Como identificá-los para nós podermos, com a nossa criticidade, reduzir os seus danos? Bom, dito tudo isso, eu passo a palavra à Vanessa para ela fazer a introdução dela. Fique à vontade, Vanessa. Olá, José Alberto, muito obrigada por esse momento aqui com vocês. Rose, Daniel, Jonatas, por ter aceito o convite de estar conosco nesse programa web. Falar desse tema é muito desafiador, porque é algo que está acontecendo nesse momento exato. A gente não tem história disso, a gente está fazendo história disso, né? E você falar sobre um contexto que você está imerso é algo que tudo pode mudar assim num segundo, né? Então a gente aqui não tem certo e errado, apenas ponto de vista e projeções de algo que pode acontecer. Vivi essa experiência fazendo um mestrado também, um tema bem uau, que me deu esse trabalho de pensar no que estava vivendo. E é muito desafiador. E quando se fala essa perspectiva da circulação da informação, né, que link que isso faz com a cultura ecológica, né, com a perspectiva ambiental, é total, né, porque para acontecer transformações que nós necessitamos fazer, a gente depende das relações humanas, né, e as relações humanas elas se concentram em comunicação, no ato de troca de ideias, né, do melhor uso dos recursos de circulação de informação, e a gente vê também que, ao mesmo tempo que isso é facilitado pelos avanços da tecnologia, muita coisa não acontece também por conta de um sistema vigente, né, de questões de discurso mesmo, de cultura, de comportamento, e por aí vai. É o grande desafio da virada que nós precisamos fazer, mais do que tudo, é a mudança do nosso próprio estilo de vida, do nosso comportamento diante da realidade. Isso vem da noite para o dia, né? E a gente vê aí assim, pessoas usando essa tecnologia com muita propriedade, fazendo a mudança no ambiente físico de forma muito competente, né? Que eu acho que essa questão do digital facilita, mas a gente não pode ficar só dentro do digital. A gente tem que fazer a mudança física das coisas, né? Que é onde a gente vive. Então, isso seria só um meio, né? E aí está o desafio, né? Como que a comunicação ajuda a levar isso para transformar a realidade que nós vivemos, né? Contra humanos, carne, está num lugar que tem um monte de problema. Como é que a gente leva essa facilidade de conexão, de encontro de comunidades, né? De conhecimentos mais específicos para mudar a realidade que a gente tem, né? Eu acredito que isso pode estar na fala dos três convidados de hoje. E eu queria ouvir um pouquinho sobre esse pensamento na pesquisa de vocês, na prática de vocês, e a gente trocar essa ideia. Obrigada. Vanessa, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra à Rose, né, que foi que inclusive já fez programas aqui comigo e com a Vanessa, né, Vanessa? E nosso aproveitamento foi 120%, né? Foi ótimo, um programa muito bom. Eu vou passar a palavra à Rose e, por equilíbrio aí de horários,
Eu peço que ela comece a fala, introduzindo, inclusive, o tema, e falando né, do livro dela, que o livro dela ilustra bastante o que nós estamos discutindo, e, de repente, muito do que a Vanessa falou. Depois nós passamos para o Daniel, aliás, para o Jonas, né? O Jonatas, porque o Jonatas, de repente, pode ter que sair mais cedo por horário. E o último aí, eu peço licença que seja o Daniel. Tá bom? Aí vamos equilibrando o tempo aí. Eu acho que uns 15 minutos para cada um é razoável. Aí depois a gente faz um bate-bola. Ô, Rose, fique à vontade, pode fazer a sua introdução. Muito obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês, como foi da outra vez, e hoje conhecendo o Daniel e o Jonatas, estou bem contente de estar por aqui. Bom, eu acho que eu queria falar primeiro da coisa, é, da utopia que a gente, de algum modo, tem alcançado, né? A humanidade tem esse desejo, esse sonho de uma liberdade de expressão, de uma liberdade de expressão que seja mais democrática. A internet possibilita realmente que a gente converse com pessoas do mundo inteiro, que a gente possa emitir as nossas visões de mundo. Nesse sentido, eu acho que ela trouxe essa possibilidade que era sonhada para todos. E também tem trazido ferramentas para a ciência muito importantes, né? Em várias áreas, né? Desde o direito até a medicina, enfim, né? A medicina é um exemplo muito grande disso, né? Já se consegue fazer muitas coisas que eram impossíveis hoje, ou que eram muito difíceis e arriscadas, com o que aprendemos com essas ferramentas. Então, tem esse lado luminoso, esse lado positivo, né, desse avanço tecnológico da humanidade. E tem esse outro lado da distopia, né, como tudo, né? Então, que acontece na distopia? Né? É o uso dessas possibilidades, dessa ferramenta, né? De forma que prejudica a humanidade como um todo, ou grupos da humanidade, ou indivíduos. Né? E isso, infelizmente, tem crescido muito. Né? Discursos perigosos é uma definição de uma pesquisadora americana que traduz assim: são discursos que inflamam o ódio e incitam a violência. E a gente vê que hoje sempre existiram. Né? Primeiro, é importante dizer isso. Discurso perigoso não é um achado da internet, não é uma invenção da internet ou ferramentas virtuais. Né? Eles sempre existiram. Só que eles tinham um alcance do tamanho da fala e do lugar onde estava o falante, né? A pessoa que emitia, o grupo que emitia. E agora, com a facilidade de circulação e a rapidez, né? E essa circulação, como o Zé reforçou, é muito importante isso. A crítica, né? É uma circulação grande, rápida e sem crítica, né? O que não dá tempo, né? Não dá tempo de fazer a crítica, né? A crítica demanda que você compare, que você reflita e faça a sua síntese, né? Mas essa velocidade e essa chuva de informações, uma atrás da outra, né, nos envolve de uma forma que realmente acabamos engolindo, né, as informações de uma forma acrítica. Né? Claro que isso não acontece quando você está estudando um tema, quando você está produzindo uma coisa, mas no dia a dia, onde é mais perigoso, né, porque leva a ações impensadas, rápidas, né, isso acontece. Então, os discursos perigosos já existiam, sempre existiram, né? Então sempre se tentou, grupos de pessoas sempre tentaram trazer para outros grupos, né, discursos de ódio, que inflamavam ódio, incitavam violência. Só que isso
não tinha essa repercussão que a gente tem hoje, né? Eu estava lendo o último livro do Ken Follett, eu gosto muito desse autor de ficção, né? E ele vem construindo uma história lá desde 1500 e qualquer coisa, em cada livro, né? E esse último livro dele é bem a guerra do Napoleão Bonaparte com os aliados, né? Grã-Bretanha e os seus aliados. E é muito interessante isso, porque assim, não é diferente. Se a gente olhar os discursos, eles são iguais, né? Também tentam convencer as pessoas, também trazem engano, mas claro que a repercussão, até chegar a mensagem a alguém, né, demorava muito tempo, né? E vocês que mais jovens que já chegaram no tempo dos estudos com a internet viva, né, com a internet acontecendo, puderam se beneficiar dessa possibilidade de acessar informações que as pessoas mais velhas tinham que ficar literalmente garimpando. E perdia-se muitas coisas que eram mais novas, que não tinham sido ainda publicadas ou publicadas em livros. A gente trabalhava muito mais com livro, hoje a gente trabalha com revista eletrônica, com livro, e-books, né? Que você abre e está lá, né? Então, isso facilita bastante esse processo, né, de reflexão. Então, ela, de um lado, ajuda, e, de outro lado, traz essa grande questão. E essa questão do discurso perigoso, hoje, como ela está sendo levada pela internet, pelas redes sociais, de fato é uma ameaça bem concreta à paz social, que já é uma paz em precário equilíbrio, né? Nós sabemos, como sempre foi, né? A gente tinha esperança que o avanço das democracias, da humanidade, isso melhorasse, mas a gente percebe que há alguns avanços, mas que sim, a gente continua sempre com a paz em risco, né? Vira e mexe acontece dela escorregar, né, para a violência, né? E isso é muito nutrido, e a internet está contribuindo para isso. E o outro lado, que eu acho que é tão perigoso quanto a violência, vamos dizer assim, explícita, né? Violência material, que leva, por exemplo, ao que levou o ataque às escolas, não sei se você se lembra, em março, abril, né? E coisas mais graves, nas eleições, como é que isso é trabalhado, né? Dos vários países, enfim. Além disso, né? Eu vejo um risco muito grande na questão da venda de produtos e ideias, né? Então, a internet ela está baseada hoje em vender coisas. Então, o tempo todo, quando você entra numa rede qualquer, numa plataforma qualquer, né, para olhar alguma coisa, o fato de você parar num anúncio, parar, né? Pode ser até que você saiu para ir até a cozinha e voltou, mas se você parou lá, aí você começa a receber, né, coisas sobre aquele assunto. A gente sabe que, do lado da violência mesmo, isso tem pegado muitos mais jovens, né? Que são conduzidos, inclusive, para grupos, né? São convidados a entrar, né, em grupos onde se nutre a violência, tanto na web superficial como na tal da dark web, né? Então, assim, é uma coisa bem grave. Mas para todos nós, cidadãos comuns, é igualmente grave. Porque, assim, já não bastava a gente ser bombardeado pela sociedade de consumo, através da televisão, dos anúncios na rua, enfim. Agora a gente não pode entrar em nada na internet, porque tudo tem uma coisa vendendo, né? Tudo vende alguma coisa para você insistentemente. Eu experimentei outro dia, de propósito, entrei, eu estava recebendo, eu recebi no meio de, a gente recebe milhões de propagandas, né? Uma de um sapato. Eu peguei e cliquei lá, né? E cheguei a fazer, botar no que eles chamam de botar no carrinho. Eu não queria, eu só queria ver o que acontecia.
Aí eu botei lá no carrinho e depois eu me retirei. Não fiz, né, não fiz o pagamento, não concluí a compra. Gente, faz dias isso. Eu não paro de receber. E o pior é que eu não recebo só pela plataforma onde eu entrei. Eu recebo, inclusive, pelo WhatsApp, né? Porque o que está acontecendo é que há uma mineração de gente. A internet virou uma mineração de gente, uma mineração que serve para vender. Então, você é obrigado a colocar os seus dados, porque senão você não pode acessar a plataforma, né? E quando você coloca isso, esses dados começam a circular loucamente, são vendidos, e você fica absolutamente vulnerável. Ontem eu ouvi, a União Europeia conseguiu fazer uma regulamentação razoável da internet. Não é muito boa, mas é razoável. O que aconteceu? Imediatamente a Meta, né, que é uma mega empresa que junta Instagram, Facebook, WhatsApp, né? O que ela fez? Ela vai cobrar das pessoas que não aceitarem circular nas redes sem anúncio. Né? Ah, mas é que a gente vive dos anúncios, né? É a argumentação deles. Né? Na verdade, é 90% de anúncios e 10% de qualquer outra circulação. Né? Então, assim, nós estamos bastante vulneráveis a esse tipo de discurso. O discurso perigoso da violência é muito claro e é muito grave, e o discurso do consumo é igualmente grave, porque o consumo é um problema coletivo. Nós estamos numa situação que nós temos que mudar hábitos, né? Que para qualquer lado que a gente olhe, esse aquecimento global, esses desastres climáticos indicam o tempo todo que, olha, precisamos tomar outras decisões, outros rumos, né? E o que se faz com a propaganda intensa é exatamente o contrário, né? É dizer, olha, você vai continuar comprando, porque comprando é que você vai ser feliz, né? E vende de tudo, né? Vende coisas e vende ideias. Então, é um pouco disso que trata o livro. Eu procurei pesquisar todas as formas com que nós somos cooptados, né? Eu acho sempre importante dizer que eu sou fã da internet, porque eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas é impossível a gente não olhar esse lado e não trabalhar coletivamente para resolver isso. Nós chegamos até um ponto que a gente estava avançando a nossa discussão de regulamentação no Brasil. Tem um projeto razoavelmente bem costurado. O que aconteceu? Né? Essas grandes plataformas entraram firme no Congresso, a gente sabe como é que funcionam os lobbies do Congresso, não é o único, né? A gente sabe como funciona. Chegaram a pôr, quando o ministro da Justiça insistiu no andamento da regulamentação, o Google pôs um anúncio dizendo que a sua internet vai ficar pior. Olha que ousadia, porque o capitalismo é hoje transnacional e essas empresas, elas são transnacionais, elas não se submetem, né, ou se submetem com muita dificuldade às leis do país, né, dos países como no geral. Então, esse é um outro risco para a democracia no mundo. Porque que interesses estão atrás disso? Como o José Roberto falou, quem é que faz? Quem faz os algoritmos? Quais são os interesses por trás? É só estupidez? Não, né? Provavelmente não, né? São interesses que definem isso. Bom, vou passar a palavra então para o nosso amigo Jonatas, né? Depois a gente pode voltar, se houver tempo para isso, tá bom? É. Rose, antes de passar a palavra É, para diga lá. o. Eu estava no vídeo que eu fiz aí para trás, eu estava falando o seguinte: primeiro, as plataformas estão começando a comprar colégios, né? Desculpa, vender material para escolas, e dentro da escola o É, aluno está sendo tratado como consumidor. Isso é uma coisa, eu acho isso aí
nem acho, eu não vou falar que é discurso perigoso, mas é conteúdo perigoso, porque o aluno não deve ser tratado como consumidor. Ele não faz opção de um conteúdo ou de outro conteúdo. O que o aluno precisa é de que os conteúdos cheguem a ele, que o embasam, mas que ele seja educado efetivamente, que é muito mais do que passar conteúdo. Primeiro. Segundo, ilustrando o que você está falando em termos de discurso perigoso, você é capaz de criar uma mentira falando só verdades. Por exemplo, você pega um vídeo, faz recortes e coloca só as palavras finais ou ruins que a pessoa falou durante a fala e restringe o contexto de cada uma daquelas frases. Edita aquilo ali e sai um vídeo que o cara está dizendo uma coisa contrária do que ele estava falando. Então, Uhum. para mim, isso são discursos perigosos. Mais uma coisa antes de passar para o Jonas. Você hoje é espionado pelo seu telefone, né? É. Outro dia, por exemplo, eu fiz uma brincadeira com a minha mulher, falei de... Eu vou chutar aqui, não foi isso que eu falei, não. Eu falei secador de cabelo, né, tal. No meu telefone e no dela, imediatamente apareceram páginas de secadores de cabelo. E nós estávamos longe, relativamente longe de nossos telefones. Eles não estavam acesos, não estavam, entre aspas, acordados. Então, eu acho que o discurso perigoso hoje em dia eu acho que você pegou um tema sensacional, porque olha onde é que está embasado o discurso. O discurso está embasado naquilo que te persegue, que te segue, que te cerceia, que te limita, que fica Uhum. tomando conta de você. E ele cria narrativa, e você, como você disse, ele não é inteligente, né? Mas ele é intencionado e ele Uhum. chega até você. Bacana. Vamos passar para o Jonas aí. Jonas, fica à vontade, pode fazer a sua preleção. Posso fazer um comentário, Jonathan? Posso? Isso que você falou de educação aconteceu aqui em São Paulo. Foi comprado de uma plataforma um material para as escolas. Aham. Foi necessário reverter isso porque tinha erros gravíssimos. Eu Então, li além sobre de isso. tudo, tinha erros mesmo no material que teve que reverter esse processo. Terrível, né? Vou comentar. Eu até li sobre isso. Jonas, fica à vontade. Eu esqueci de dizer, Jonas, que você está aqui, você é membro do Negrex Brasília Nacional, pesquisador de sexualidade HIV na infectologia e de dermatologia de peles negras no Hospital Universitário de Brasília, né? Uma competência aí muito bacana, mas fique à vontade, pode falar o que você veio falar. Então, gente, muito obrigado. Eu fico muito lisonjeado pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que é basicamente diário na minha vida, que é a internet, que é a comunicação com as pessoas, e é algo que eu praticamente trabalho todos os dias. Eu tenho um Instagram e tenho um Twitter que basicamente eu converso com as pessoas sobre várias coisas, vários temas muito relevantes para as pautas sociais e para as pautas éticas e assuntos de saúde. E nela eu faço alguns questionamentos meio que contra a maré ao que a tendência da internet vem promovendo. A gente sabe que a internet ela subjetiva muito a gente agora. Então a gente tem um conceito de infra e de superestrutura que subjetiva o sujeito dentro do contexto econômico, dentro do contexto ideológico, e a internet surge como uma alternativa para capilarizar todo esse tipo de conteúdo que nos chega quase que instantaneamente. Hoje em dia é impossível, ou pelo menos quase impossível, se desvencilhar dessa realidade online, né? Tudo, até a forma que a gente subjetivou os sujeitos ao longo da história, que é o dinheiro, está envolvido com as redes sociais. Então, não tem como a gente parar de falar sobre isso. E por ser um assunto que está muito relacionado com o indivíduo, a gente para fazer relações e reflexões acerca da sociedade. Ultimamente, surgiram vários Instagrams que abordassem a rotina de estudantes, de médicos, e que abordassem a saúde de uma perspectiva quase que propagandística. Então, esse fenômeno de blogueiros, blogueiras da internet que vem discorrendo acerca do seu
cotidiano. O que entremeou dentro desse meio acadêmico, desse meio social, que é tão visado pela sociedade. E nisso eu percebi que era uma realidade muito irreal. Eram, na verdade, o que a gente estabelece como sociedade dos espetáculos. As pessoas estavam se mostrando de uma forma que não se apresentam de fato como são. E isso me fez questionar se o conteúdo que todo mundo estava consumindo era era importante, e a reprodução desse conteúdo acabava criando umas certas imagens que estavam tornando a cabeça das pessoas muito erradas. Então, nessa tentativa de buscar o alcance e compartilhar um pouco do meu raciocínio, sem compromisso nenhum, eu criei um Instagram, acho que já faz quase 3 anos, para poder discorrer um pouco das coisas que eu acho sobre a vida, sem nenhum compromisso mesmo. Eu pegava uma temática social, ou eu compartilhava um pouco da minha vida, mas uma espécie mais crítica, um pouco mais engajada, para fazer as pessoas, de fato, refletirem. E não somente aquela reflexão superficializada, que é achar que, isso é errado, isso é certo. Não, mas fazer a gente entender por que as coisas são assim, ou por que a gente reproduz determinados tipos de comportamento, saindo mais do senso convencional. E aí, quando eu me deparei com a criação desse Instagram, eu comecei a ler bastante, eu já tinha muito conhecimento, eu já pesquisava raça, gênero, dinâmicas sociais, eu bebo e continuo bebendo bastante dessas fontes das humanidades para poder conseguir trazer uma excelência do meu conteúdo, e também para assumir essa responsabilidade de trazer um conteúdo que tivesse um crivo científico, que tivesse um respaldo com a verdade, pelo menos para evitar essa onda que se alastrou desde 2017, desde 2018, que é a onda das notícias falsas, das fake news. Então, associada a tudo isso, eu me deparei com o conceito de racismo algorítmico, que é basicamente a priorização de pessoas brancas em detrimento do compartilhamento dos seus conteúdos. O algoritmo das redes sociais, ele privilegia a imagem desse fototipo de pessoas para a entrega de conteúdos. E aí eu fiquei me questionando, então como eu vou fazer o meu conteúdo circular de uma forma crítica? Então eu postei basicamente nos meus textos. Ultimamente as pessoas não param para ler textos. A cultura do hipertexto fez com que todo mundo precisasse da superficialidade para poder conseguir assimilar. Então, nessa onda, eu também transmitia pílulas, transmiti reels, transmiti stories, textos curtos com caracteres menores para poder promover essa reflexão. Claro que, às vezes, abordar um tema de tão complexidade é difícil, com pouco espaço para se discorrer, mas ultimamente vem dando certo. E aí, nessa onda, eu fiquei me perguntando, por que essas pessoas brancas geralmente vendem essa imagem de perfeição, de motivação, de produtividade, que é irreal, e por que esse conteúdo com perfil racial muito específico não tem tanta audiência? A resposta veio, claro, com o racismo algorítmico e com esse boicote proposital das redes sociais. Existe uma hipervisibilidade de pessoas negras quando a gente trata de assuntos negativos, né? Então, quando a gente fala de crime, de hipersexualização, a gente tem um grande repertório. Essas pessoas são divulgadas dessa forma. Mas quando a gente vê essas pessoas por um epistemicídio divulgarem ciência, divulgarem informações, não tem tanta entrega. Essas empresas, elas que são ordinariamente compostas por pessoas brancas, elas pagam menos pessoas negras. A gente sabe que a gente tem um conceito de Black Excellence, que a gente faz muito bem as coisas e a gente não recebe o reconhecimento
por fazer muito bem essas coisas. A gente sabe, por exemplo, que 82% dos estudantes de medicina atualmente são pessoas brancas e são de estratos sociais muito elevados, principalmente quando a gente compara as faculdades particulares, que têm mensalidades que são reais, a renda da população brasileira. E aí a gente sabe quem esse público consome, né? Quem esse público se vê como semelhante. E aí vem essa toda glamorização do curso, exibindo coisas caras, exibindo uma realidade que é totalmente alheia à realidade da população brasileira. Isso é muito perigoso, isso vem de um discurso perigoso, porque esse feitiço da realidade acaba vendendo expectativas para muitas pessoas que a gente sabe que não, a maioria massacrante não vai atingir. A população brasileira não atinge nem o ensino universitário, é uma porcentagem muito pífia, né? E quando a gente propõe um debate, a gente quebra esse paradigma. A gente sabe que hoje em dia também nas redes sociais o que não falta é cancelamento também. E isso é uma das formas de bloquear o discurso. A gente tende a achar que uma pessoa está mais certa que a outra no que tange a um discurso social, e a gente acaba não refletindo em compreender a visão de outras pessoas. Então, como eu estou sempre embebido diariamente por pessoas que são totalmente fora da minha bolha, que é um extrato social mais elevado, um perfil racial, um perfil de classe totalmente distinto de onde eu venho, eu observo muito calado o que acontece. Então, eu consigo ver as contradições e as raízes desse tipo de população. E aí eu consigo entender de onde vêm esses comportamentos e consigo trazer a reflexão e a análise disso, e eu divulgo pelo meu Instagram, por meio de stories, por meio de posts, ou até mesmo pelo Twitter, por reflexões pílulas, esse tipo de informação. As redes são muito perversas. As redes, elas reproduzem aquilo que a sociedade é, que é o sexismo, o racismo, enfim. Uhum. É isso. Ô, Jonatas, deixa eu te pedir um favor. Primeiro, eu queria que você falasse o seu Instagram, para que o nosso público pudesse frequentar o seu Instagram, porque eu já vi que você tem muitas mensagens boas. E você, embora esse negócio esteja um pouco fora de moda, um pouco deslocado, o negócio de lugar de fala, mas eu acho que você tem um tipo de aculturamento que, sim, você tem lugar de fala, né? Assim como a Rose também, que está mostrando que tem lugar de fala de qualquer assunto. Como é que é o seu Instagram? Como é que a gente chega até ele? O meu usuário é @dexametajohnny. Peraí, fala de novo. É uma brincadeira com a dexametasona, que é um medicamento. Ah, sim. Então é dexametajohnny, que é o meu apelido. Metajohnny. Dexametajohnny. Eu Isso. não ia chegar, eu tentei procurar aqui, não te achei. Tá. Tem uma outra coisa que eu queria falar rapidamente antes de passar a palavra para o Daniel. Lucas, você já ouviu, obviamente, falar do Gessé de Souza, né? O Gessé de Souza e o Muniz Sodré, eles têm uma tese de que o racismo do Brasil ele não é estrutural. Ele seria estrutural se ele estivesse dentro das leis. Ele não está dentro das leis, né? Teoricamente, em termos de leis, você estaria, a nossa sociedade estaria acima dele. Ele existe o racismo racial e o racismo da classe. Ou seja, aqueles que não têm condição de ter projeção, ou que possam ter discursos que não são sistema, ou que não seja sistema, ou que não seja mainstream, esses aí podem falar. Os que não têm esse discurso não podem falar, né? Então, eles sofrem um racismo, entre aspas, e principalmente o racismo racial, porque as pessoas de uma determinada camada, de uma determinada etnia, não chegaram ainda, mas vão chegar, com a graça de Deus, vão chegar, não chegaram ainda a disputar espaços, porque não tiveram buraco no sistema para chegar lá. Então, o nosso racismo não é estrutural. Com a estrutura do sistema, nós conseguimos chegar lá. O que não se permite é que você tenha voz. Você acabou de dar esse exemplo. O próprio algoritmo privilegia o discurso
Discurso por discurso, na mesma situação, você vai privilegiar um branco europeu de um outro extrato social. Então, você acabou de confirmar a tese do GSE. Muito interessante, gostei muito do seu discurso. Desculpa se eu estou interferindo. Ô, Jonatas, então é dexamethasone. Tá. Isso, Tá. A gente vai chegar. exatamente isso. Bacana. Ô, Johnny, eu vou passar a palavra para o Daniel, se me permite? Por favor. Falou. Então, vamos lá. Daniel, fique à vontade, pode fazer as suas colocações. Olá, pessoal, muito obrigado por me receber. Fico muito feliz de poder ouvir o Jonatas falando assim seu discurso, até porque eu venho estudando ele como um fenômeno atual. Então tem sido assim bem bacana para os meus estudos. Rose, muito bacana também você falando sobre os discursos, né, perigosos. E aí eu vou trazer um pouquinho a ideia da comunicação, né? Como eu sou um pesquisador em comunicação, eu estou muito observando as relações entre pessoas, como que isso se dá também com os meios de mídia, com as tecnologias. E uma coisa que ficou assim presente nos dois discursos, tanto no do Jonatas quanto no da Rose, é a realidade, né? O que seria essa realidade? E aí a gente percebe que tem uma realidade posta, programada, propagada, repetida várias e várias vezes, né? E essa realidade a gente percebe mais ou menos de onde ela vem, né? O José deu aí algumas pistas sobre, por exemplo, as empresas, a Rose também. O Jonathan falou sobre esse algoritmo já programado, né? Então, assim, a gente abre um meio de comunicação, a gente tem ali o que a gente vai receber, né? Tanto do ponto de vista do consumo, quanto do ponto de vista social. Então, quais são as pessoas representadas, quais são os discursos representados, o que as pessoas querem ali naquelas representações, né? E aí a gente pensa em realidade, a gente pensa em verdade, né? Então, no final, o que seria verdade, né? O que a gente está vendo, como que a gente poderia pensar no que a gente está vendo, como que a gente poderia legitimar ou então verificar o que a gente está vendo, né? Diante de aí, por exemplo, o Jonathan coloca aqui o perfis de pessoas para tentar tipo, mostrar um traço muito específico, manipular como elas vão mostrar. E isso é muito difícil, a gente chegar e falar para as pessoas assim, hoje, vamos tentar verificar e legitimar o que você está vendo, porque são contextos, né? E eu acho que isso que entra assim, meio que o pulo do gato para falar do meu trabalho, porque eu pesquiso comunicação da ciência desde a graduação e eu sempre estive muito interessado em pensar, tipo, poxa, se eu preciso de uma realidade, se eu preciso falar a verdade, quem seria aí, tipo, né, a instituição ou de onde viria aí esses discursos mais confiáveis, né? E a gente tem a ciência, né? A ciência aí seria a responsável por verificar, legitimar, validar, testar, aplicar, experimentar e posicionar a gente em relação ao que a gente vive, né? E aí a gente percebeu muito recentemente com a pandemia e também com vários outros movimentos que a ciência, a gente não compreende muito o movimento da ciência, a ciência está lá, a gente está aqui e como que a gente funciona em relação à ciência, como que a gente vai entender como a ciência é feita, como que a gente vai dar valor ao que a ciência fala, sendo que a gente não entende. Então, assim, surgiu várias questões aí. E uma delas que eu vi, assim, que impulsionou as minhas pesquisas foi falando de realidade, de verdade, de discurso perigoso, foi uma trend, assim, que surgiu no Twitter, assim, mais ou menos em 2021 para 2022, que era "Sua avó entende a sua tese?". Era uma tendência assim que as pessoas começaram a postar os títulos dos seus trabalhos e questionar, será que sua avó entende a sua tese? E aí os cientistas começaram ali naquela rede publicar seus materiais e ironizar, tipo, imagina, e usando também figuras de filósofos grandes, tipo assim, imagina a mãe de, sei lá, Rousseau tentando entender a tese dele. Então eles começaram assim a usar tipo vários criticar tal e usar isso como tom de ironia e humor, e nesse mesmo momento surgiu várias pessoas falando assim, poxa, peraí, sua mãe entende a sua tese? Que sua avó entende a sua tese? Que frase é essa? Né? Vamos desmembrar essa frase.
sua avó. Avó, gênero feminino, a gente tem aqui um recorte de geração também, e tese, um material científico muito específico, né, que faz parte do processo de formação de cientistas. Então, quando eu olhei, quando o pessoal também olhou para essa pergunta, uma menina, na verdade, uma mulher no Twitter, ela é pesquisadora, participou da minha banca de defesa de TCC, ela fez um Twitter falando, sua tese entende a sua avó? E essa virada que ela deu de, poxa, colocou aqui a avó na linha de menos entendida, a tese como mais entendida. E aí ela troca e fala, será que a sua tese entende a sua avó? E aí eu peguei essa pergunta como gatilho para eu começar meus estudos e eu começar a observar o que o pessoal falava ali dentro. E eu percebi que tinha uma coisa muito gritante ali, que era a subjetivação política, né? Os sujeitos ali naquela rede, vendo aquele processo, eles lançavam a mão de enunciados e discursos para verificar a sua igualdade frente àquele sistema. Então eles olhavam ali para aquele sistema e falavam, como assim a minha avó entende essa tese? Minha avó não precisa entender uma tese de mecânica, sabe? Então assim, eles começaram a questionar, tipo, poxa, será que eu preciso entender? E o que é esse entender, né? Eu acho que a gente até acaba indo para um discurso que é muito perigoso sobre a ciência, de que a ciência tem que ser palatável, degustável, muito simples, sendo que a ciência tem um processo muito bem estabelecido para que ela seja de fato legítima e verificada. E se a gente retirar talvez esse processo da ciência, que é a sua metodologia, a ciência talvez perca aí algo muito particular seu, né? Então a gente tem que tomar cuidado, até mesmo para os movimentos anti-ciência que tentam aprovar qualquer discurso como científico, para tentar olhar, tipo, poxa, será se a ciência informacional dentro de um jornal, dentro de uma rede social, dentro de um veículo de qualquer de comunicação, ela vai conseguir falar tudo? Ela vai conseguir falar sobre sobre a tese, sobre o pesquisador ou pesquisadora, sobre o objeto estudado, sobre o contexto, sobre a metodologia? Não, porque assim, o processo de formação de um cientista, ele ocorre por anos, né? Até um cientista conseguir mesmo colocar todo esse processo ali por meio de um texto, né? Ou por meio de outras mídias, que hoje a gente tem aí, por exemplo, teses, dissertações, que estão virando outros formatos, né? Para ter uma maior circulação. Então é ter cuidado com esse discurso de tentar fazer com que a ciência vá para um lugar que, na verdade, ela precisava olhar para outro lado, que é o lado da relação. Então, quando coloca sua tese, entende a sua avó, é perguntar como que a ciência se relaciona com a sociedade, né? A partir de como essa relação se dá. E daí eu entro para tentar observar essa relação. E aí, nos meus estudos, eu percebi que essa relação se deu predominantemente nos últimos anos, décadas, por meio da informação. Então, seria assim, nosso jornal vai falar sobre ciência, nosso blog falou sobre ciência, e as pessoas recebendo. Mas, quando eu venho com a minha proposta de pesquisa de olhar para a recepção, eu estou querendo observar como que essas pessoas, elas lidam com os conhecimentos que elas recebem. E não só lidam, como elas negociam e verificam a sua igualdade. Esse ponto, ele é crucial para a gente chegar na parte dos discursos perigosos. Porque a gente vem de uma sociedade, como o Jonathan colocou, que é uma sociedade que foi construída em cima de várias ideologias que colocavam em assimetria grupos, raças, sexo, gênero, territórios. E esses grupos se legitimaram ao longo dos anos por meio de conhecimentos científicos, que não deixam de ser científicos. Então, por exemplo, ideias eugenistas ou ideias dos anatomistas do século XIX, que pensava que as mulheres não estavam para o espaço público, para a ciência, porque elas tinham uma genitália interna, enquanto os homens eles estavam porque tinha externa. Então, assim, chegava a ter uma lógica argumentativa, né? É uma lógica argumentativa até muito antiga, que a gente percebeu, por exemplo, nos pré-socráticos, em que Sócrates questionava já essa argumentação de retórica. E aí a gente deu uma perdida na conversa. Mas aí falando da recepção. E aí a gente vê essa ciência que foi produzida ao longo dos anos, que reproduz muitos discursos perigosos
para diversos grupos, né? Que, por exemplo, a gente tem aí hoje uma discussão sobre lugar de fala. É justamente porque muitas pessoas que falavam sobre determinados povos e grupos falavam de suas perspectivas, né? Das suas realidades, dos seus contextos, das suas verdades, né? Então, como a gente pode pensar um local de realidades, de verdades e de subjetivações políticas? Um local onde todo mundo pode falar, todo mundo pode se relacionar, todo mundo pode receber, todo mundo pode, né, entreter com aquilo ali que está diante posto. Então eu trago que a ciência ela não pode ser somente informacional, ela também deve ser informacional, ela também deve ter periódicos científicos, também deve passar na TV, também deve estar em editoriais de ciência, mas não somente. A ciência precisa estar nos espaços públicos, porque daí a gente entra no ponto de realidades, né? Se as pessoas não experimentam realidades e outras verdades, elas vão continuar com as realidades em que elas vivem, em que elas veem. E aí, a ciência no espaço público seria ciência, por exemplo, numa praça, numa feira, num museu, numa exposição, numa comunicação que seja de fato relacional e não com foco informacional, que é o que a gente tem aí predominantemente, né? A gente tem hoje poucos movimentos, então o Jonathan, para mim, ele é uma figura emblemática do contexto atual que a gente vive, porque ele é uma figura que vem de um contexto de cotas. A gente, o ano passado, fizemos 10 anos de implementação de cotas no Brasil. Então, são cotas raciais, cotas sociais, que estão colocando essas pessoas que antes não tinham espaço, não podiam falar sobre as suas vivências, confrontar as realidades postas com as suas realidades, porque muitas pessoas falavam de um ponto de vista que não necessariamente falavam sobre suas identidades. E a gente tem hoje essas pessoas entrando, virando aí comunicadores, comunicadoras, cientistas, pesquisadores, pesquisadoras, e estão conseguindo atualizar esse conhecimento que até então não conseguia. E a gente tem um segundo ponto, que é o fortalecimento das humanidades. O Jonathan falou muito que ele bebe bastante nas humanidades. Então, assim, as humanidades, nos últimos anos, ela ganhou um fortalecimento institucional. A gente sabe que não é foco das humanidades em nenhum tipo de governo, porque não gera produto, né? Não vende diretamente. Então, assim, as humanidades, ela acaba sendo algo deixado de lado, com poucos financiamentos, com poucas bolsas, poucos incentivos, porque a maioria dos incentivos na ciência vem do meio privado, que está mais interessado em desenvolver uma tecnologia e melhorar seu produto. Então, assim, a gente tem aí dois contextos muito interessantes, que é o contexto de cotas, o contexto de fortalecimento institucional, e um contexto em que a comunicação, ela para de ser você ter que ir até um estúdio gravar, você ter que precisar de um editor, precisar de uma equipe, para você, por meio de um pequeno smartphone, você conseguir fazer todo esse processo e colocar em circulação para muitas pessoas. Então, assim, a gente tem três cenários, né? O cenário de cotas, humanidades novamente, e o cenário dessa comunicação. Mas como que a gente faria essa comunicação nesse contexto? É aí que entra a literacia midiática, né? As competências midiáticas. Como que a gente pode pensar um local em que todo mundo possa ter sua subjetivação, possa confrontar as realidades, como que as pessoas podem agir, né, de forma ativa diante das verdades que lidam ali todos os dias, por meio das competências midiáticas, que nada mais é de você conhecer a forma como essas mídias atuam. Então, por exemplo, o Jonathan, ele revela um algoritmo racista. Ele está revelando os processos que se dão essa mídia. Então, assim, a gente tem uma ideia que talvez os algoritmos ou que as tecnologias, elas sejam... não tenham ideologias, né? Elas não tenham formatação, que elas estão ali e que a gente lida com elas. Mas elas posicionam a gente diante delas, né? E como que a gente pode ter uma competência midiática? Entendendo como ela nos posiciona, sabe? Entendendo que, poxa, eu não preciso fazer, por exemplo, no caso do Jonathan, eu não preciso fazer 10 vídeos no Reels, porque o Reels agora é uma ferramenta que está bombando, porque vai ser um esforço que ele vai demandar muito, não vai ter alcance e provavelmente aí, tipo, ele vai ficar desanimado e vai querer parar de fazer seu trabalho, por exemplo, que é um trabalho grandíssimo. Então, assim, pensar que as competências midiáticas, entender essas lógicas, se apropriar dessas lógicas para nos fazer presente ali dentro.
Então, entender como que mesmo a gente estando sem vantagens dentro dessas plataformas que a gente vai estar, são plataformas privadas, não são espaços públicos, e mesmo os espaços públicos são espaços ainda que são cheios de barreiras, né, e condições muito específicas para as nossas vivências. Como que a gente pode entender essas dinâmicas e atuar ali de forma crítica, né? E assim a gente pode, por exemplo, ter um ativismo social, que é no caso do Jonathan. A gente pode ter uma atualização dos nossos conhecimentos, que, como por exemplo a Rose e o José falou sobre os currículos, né, das escolas. Então, assim, mesmo os livros, né, que a gente utilizava, a gente acaba até não fazendo essa pontuação crítica, né, que as escolas elas compravam livros de editoras muito específicas, que tinham pontos de vista muito específicos. A gente tem diversos aí bibliografias que mostram preconceitos e repetições de realidades por meio do material didático, né. Então, assim, quando a gente tem a tecnologia possibilitando a gente impulsionar um novo material, a gente tem a ideia de que olhar para esse material e confrontar com o que a gente está observando. Então, assim, atualizar o currículo escolar, por exemplo, é uma forma da gente fazer com que as pessoas olhem para essas realidades, por exemplo, olhar para uma pessoa repetindo um preconceito e falar, poxa, eu não vou repetir. Então, como que a literacia pode entrar dentro das escolas? Por meio da atualização do currículo, mostrando como funcionam as tecnologias, mostrando como funcionam os discursos, o quão perigoso é um discurso, o quanto que isso pode ser maléfico para as pessoas, né? E também por meio do ativismo social, e que as pessoas vão começar a agir de forma crítica diante das realidades que elas tiverem. Então eu acho assim que eu tentei dar um panorama assim bem grande, assim, um salto para trazer a minha pesquisa, mas tentando conversar aí com o que a Rose colocou e com o Jonathan, porque a gente não está distante, né? A gente está falando sobre como olhar para essas tecnologias de forma crítica, mas eu acho que não só para nas tecnologias, sabe? Eu acho que não para, por exemplo, no algoritmo do Instagram, mas para nas nossas políticas, né? Então, quais políticas a gente poderia ter para que a gente tivesse aí uma diferença significativa social, né? A gente teve duas políticas recentes que eu mencionei, que é a política de cotas e o fortalecimento institucional das humanidades. Então, assim, tem pouquíssimo tempo e a gente está bebendo agora de poucos resultados, digamos assim. A gente está vendo os impactos que isso geraram. Imagina mais políticas como essa, né? Mais políticas de integração, mais políticas para que a gente possa ter um espaço público que seja, de fato, para todos e que pense numa democracia, né? Então eu acho que eu trago aí essa contribuição, eu espero que eu tenha conseguido contribuir e tem sido muito bacana olhar para a comunicação da ciência, olhar para o espaço público, para os sujeitos e para as tecnologias e como que a gente pode fazer presente, né? E mostrar passados que foram repetidos até os dias de hoje, como o Jonathan mostra, como a Rose fala, que são passados marcados por colonização, passados marcados por imperialismos, por um capitalismo, por um consumo muito desenfreado, né? Então, assim, são muitas questões que estão marcadas aí nessas nossas presenças. Daniel, eu acho que, em primeiro lugar, você é político, né? A sua formação toda é política. Você é filho de político, não? Na verdade, não. Assim, eu entendo política como identidade. Então, meu corpo, a minha identidade, ela é política, sabe? Então, assim, eu acho que daí eu entendo o seu elogio. Mas eu sou comunicador, né? Sou formado em comunicação. Talvez seja isso. Você é um comunicador, um bom comunicador, você consegue dizer muita coisa. Agora, o que eu achei interessante é que você foi mostrando as coisas e sempre dando um senso de mais profundidade, né? E o discurso da ciência, ele não pode chegar no limite do entendimento, né? Será que a minha avó vai entender a sua tese, né? Não tem muito sentido isso. O sentido é o seguinte: o discurso da ciência, ele tem os limites dele, porque senão ele deixa de ser ciência, né? E as pessoas têm que se acostumar, esse discurso tem que chegar até as pessoas, elas têm que se acostumar a fazer esse tipo de leitura, senão não penetra.
É nesse momento que eu acho que você é político, que você faz um ativismo de fazer o discurso chegar até as pessoas, o que é uma coisa muito bacana. E eu queria dar um exemplo, muito rapidamente, antes de passar a palavra à Vanessa, que é o seguinte: teve um médico que apareceu aí na internet, e ele disse assim: pelas minhas observações, eu devo ter atendido, acho que mais de 600 mil pessoas nesses últimos anos dentro do hospital, então eu posso concluir que nós devemos ter um procedimento tal, tal, tal e tal. Nada mais anticientífico. Porque ele estava falando ele estava falando de um tema, no caso era negócio de vacina, aquelas coisas, eu estou evitando de falar isso aí para não para o YouTube não cortar o vídeo. Mas ele estava falando de um tema, entendeu? Que você precisaria de pesquisas, você precisaria de grupos de pesquisa. A observação solitária dele como médico e não como pesquisador, e principalmente como uma pessoa que tinha uma ideologia pronta, não era verificável pelo público que estava assistindo. Quem que fez a crítica a ele? Você faria essa crítica, eu fiz essa crítica, a Vanessa faria, a Rose faria, o Jonathan faria. Por quê? Porque nós temos um pouco, eu pelo menos tenho uma pincelada da ciência, se eu sou de uma área diferente da sua, mas eu tenho pinceladas da ciência, eu tenho leitura de artigos científicos, eu tive que fazer TCC também, estive convivendo com a ciência fora da minha área, inclusive. O que é natural, porque você não precisa de ler coisas só da sua área, né? Você pode se inteirar de outras coisas, até para você poder fazer uma reunião de sentidos mais complementares a respeito de tudo, né? Então, eu peguei e escrevi isso lá para ele. Falei: se você não fez um grupo duplo cego, você não fez anos de estudo, você não pode afirmar o que você está afirmando. Aí escrevi lá: por favor, pessoas, não acreditem nesse pseudo médico, porque ele não é cientista, né? Eu chamei a atenção disso aí. Então, eu acho que você é um ativista político, e você deveria ser político, porque você fala muito bem, você se coloca muito bem. Tá? É um elogio, né? Espero que. José, desculpa. Pode falar, pode falar. Obrigado. Eu só queria complementar, antes de passar para Vanessa, que isso que você Sim, falou é muito interessante, que eu falei de contatos e realidades, né? Se a ciência não fizer presente no dia a dia das pessoas, as pessoas nunca vão ter contato. Se elas nunca tiverem contato, elas nunca vão saber o que é, sabe? Então elas vão estranhar a primeira vez quando vê. E aí, assim, a ciência não precisa de fato ser entendida no sentido de entender todos os processos dessa tese sobre eletromecânica. Não, as pessoas precisam entender o impacto que aquilo gera na vida delas e por que acreditar ou por que impulsionar a ciência. Justamente porque ciência não é fé, né? Diferente da fé, que é indiscutível, a ciência, ela é discutível e ela precisa ser discutível. Então, assim, quando a gente tem a ciência dentro dos espaços públicos, as pessoas têm contato. E aí elas vão conseguir fazer essa leitura crítica, né? Não só da ciência, mas também das ferramentas que elas estão utilizando, das situações sociais que elas estão vivendo, das experiências íntimas dela com com as relações entre família, entre amigos, relacionamentos. Então esse contato ele precisa existir para que as pessoas precisam conhecer pelo menos um caminho. bacana, muito bacana. Vanessa, fique à vontade aí. Bom, que falar depois dessas, né, mensagens maravilhosas que a gente ouviu aqui, né? De muita reflexão. Mas eu acho que todas as falas permearam o desafio, né, dos bastidores, do que a gente tem que, né, transpor para colocar novas mensagens, trazer pontos positivos para todos esses avanços, né? E aí bate muito com o que a Rose falou, né, dos cuidados que nós temos que ter com essa questão, né, das manipulações, né, da forma como se coloca, né, isso tudo vai bater com quando a gente chega a pensar, por exemplo, que relação isso tem a ver com a sustentabilidade, né, uma visão ecológica, ela prega a questão da ética, do cuidado com as pessoas, né, do bem-estar social. Então, assim, de que forma a gente vai usar todas as nossas conquistas em prol de melhorar a qualidade de vida, né, da humanidade, fazer prosperar a paz, né, fazer com que coisas boas cheguem aonde precisa chegar. E aí tá aí a ciência, né, de, de entender as mídias,
e saber o que se coloca. Nem tudo é para todos, né? Igual o Daniel expressou aí, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas o campo da ciência é muito elitista, né? Muito elitista, muito fechado no dele, mas cada contexto tem os seus protocolos, tem as suas necessidades, e tem que ser preparado para se pensar o que vai ser transmitido, de que forma vai ser transmitido, em que ambiente vai ser, né? Porque são coisas que, por exemplo, a ciência ela tem a natureza da complexidade mesmo, é natural dela. Muitas vezes, se abaixar o nível, né, vai perdendo a qualidade da sua natureza. Então, assim, como levar isso para a sociedade é importante pensar também, né, de forma que a sociedade consiga absorver, que sem reflexão e sem estruturação de novas ideias, a gente para no tempo, né? Então, eu vejo muito isso, a ponte com a arte também, né? De que forma que a arte pode levar isso junto com a comunicação e todas as suas facilidades atualmente, né? Que é uma coisa que a gente sabe, né? E é até comprovado que a vivência ela chega mais forte na gente do que uma informação, né? A gente precisa sentir na pele as coisas, a gente precisa tocar, a gente precisa cheirar, a gente precisa viver determinada situação para compreender, às vezes, um lado que a gente vive, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com o contexto que a gente, do contexto que a gente vem, porque é dele que saem as nossas leituras, que não é mesmo o contexto do outro, né? Que vem, às vezes, de um território diferente, com conhecimentos diferentes, né? Com experiências de vida diferentes. E aí, como colocar isso em diálogo? Né? Aí está a questão. Né? Então, sempre procurar saber quem fez, né? Quem está fazendo, quem está propondo, que já é um grande passo. Né? De onde vem e por que está sendo daquela forma. Então, fica aí assim, a minha reflexão do dia de hoje é a gente pensar sobre a apropriação do que já existe e de que forma que a gente está fazendo chegar as nossas mensagens, se elas estão sendo impositivas ou se elas estão sendo reflexivas, né, e transformadora, muitas vezes, né? Que é muito perigoso você achar que você é autoridade de determinada coisa porque você viveu uma pequena coisa, É. né? Eu costumo falar o seguinte, da minha própria experiência, né? Não é porque eu perdi 70 quilos sem fazer cirurgia e sem me expor à medicação que eu vou ser autoridade nisso. Porque eu reconheço que meu corpo é único, que eu tinha uma realidade única e que se, né, outras pessoas quiserem fazer isso, talvez elas não consigam do jeito que eu fiz, né? Então, assim, eu me contive, fiquei feliz com a minha conquista. Se precisar de dar um relato, eu dou, mas não vai ser a verdade de todos. E aí a gente bate na questão, né, da consciência, do que a gente quer colocar e que muitas vezes isso está sendo atropelado pelas facilidades, né? Que, eu vivi, eu vou agora vender isso, vou vender. Sem uma reflexão do que a gente está colocando. Então, fica essa mensagem, assim, né? Vamos usar, mas vamos usar consciente.
Bacana, Vanessa. É Gostei isso. muito do que você falou. Inclusive, essa última parte aí, desculpa, o que você falou assim, que a sua realidade de perder 70 quilos é muito a sua realidade, né? A gente, o seu organismo, a gente não pensa assim, por exemplo, quem que é a nossa sociedade, né? Como é que é feita a nossa estratificação. Por isso que eu sou muito amigo da sociologia. Eu acho que a sociologia é uma coisa que tem que ser muito estudada. As pessoas pensam em psicologia, bacana, mas eu acho que a sociologia ela vai mostrando por que que uma determinada guerra acontece, por que que determinados grupos não se dispõem, por que que as mensagens não passam por grupos. Até mesmo a formação das palavras dentro das culturas, por que as pessoas têm gírias diferentes, comunicações diferentes. Por quê? Por que que não se integra? Por que que um desrespeita o outro? Não é só uma questão hierárquica ou uma questão de mainstream na sociedade, é uma questão também de absorver o outro. Né? É por isso que a gente precisa de falas políticas, assim como a do Daniel, assim, que é ostensivamente político. A gente precisa dessas falas para elas serem penetrantes. Gostei muito desse seu último exemplo aí. Gente, o nosso programa começou a ficar um pouquinho longo, mas eu acho que ele está sendo muito bem aproveitado. Eu queria passar a palavra agora. Gostei muito do que todos falaram, né? Achei admirável, aprendi muito, né? Muito importante quando eu faço um programa e sinto que aprendo, né? Aprendi muito com o Jonatas, aprendi muito com o Daniel. Com a Rosa eu já aprendi pela segunda vez, né? Eu estou até em dívida com ela. Mas eu queria ouvir a palavra da Rosa sobre os comentários da Vanessa, do Daniel, do Jonatas, e ela já encaminharia para o final da participação dela, depois passaria de novo a palavra ao Daniel para ele fazer o seu fechamento, Vanessa, aí nós fechamos, tá bom? Rose, fica à vontade. Tá mudo, Rose. Rose, você está sem som, está sem som. Pronto. Isso. Então, acho que foi uma oportunidade para mim também muito valiosa de ouvir essas experiências, essas visões. E eu queria fazer só uma observação, que a gente às vezes nem percebe, né? Os preconceitos que atravessam a sociedade há tanto tempo, né? Quando um grupo de pessoas que estudam ciência, né, cria um lugar de conversa onde pergunta se sua avó entenderia o que você escreveu, né, ou se sua mãe, eu vejo aí uma combinação de sexismo e etarismo, que são dois preconceitos que vigem há muito tempo na sociedade, né? Não perguntou se seu pai entenderia, né? Está subentendido, né? Mas é muito interessante isso. Eu também venho da área de comunicação, viu, Daniel? E, essa questão, né, de coisas que estão subentendidas, que passam muitas vezes desapercebidas, né, pelos falantes. Eu não sei quantas mil vezes eu devo ter falado e coisas que são preconceituosas e que eu não percebi na hora, porque a gente, na verdade, luta contra os preconceitos e procura aí, ao longo da vida, se despindo deles realmente para enxergar o outro. É muito interessante isso, porque isso é uma tarefa diária, né? É uma tarefa persistente que a gente tem que fazer diariamente. É a mesma tarefa que a gente tem para tomar cuidado com qualquer outro discurso, né? Porque o perigo dos discursos, o risco dos discursos, né? Ele mora em muitos lugares. E, e realmente o ato de fala, que é um ato humano, né? Ele é muito importante porque ele reproduz, né? Ele reproduz as coisas, os avanços, né, da humanidade, e também reproduz as dificuldades com as quais a gente ainda patina, né? É muito interessante tudo que foi levantado aqui. Eu espero que a gente realmente preste muita atenção nos discursos, né?
como nós estamos aqui a prestar, na verdade, né? Estamos aqui considerando isso, e que consigamos passar isso, né? Conversar sobre isso, tratar sobre isso, alertar sobre isso, né? Com os nossos, com as pessoas com as quais nós conversamos, né? Muitas vezes a gente tem oportunidades, né? Muitas oportunidades nós temos das conversas, né? E acabamos desperdiçando. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de conversa que foi riquíssima para mim. Agradecer especialmente, né, ao Daniel, o Jonas que já saiu, mas que fez uma fala muito importante, ao José Roberto, que sempre me traz indagações, e a minha querida Vanessa. Muito obrigada, Vanessa. Tudo que você falou é muito pertinente. Muito obrigada pela contribuição também. Ô, E eu Rose, agradeço de novo estar aqui. eu acredito que uma boa parte do que conversamos hoje aqui está dentro do seu livro, né? Porque você parece, né, aquela pessoa rica de conhecimentos, né? Que talvez, se você as pessoas falam que se você vai ler um livro pela segunda vez, na realidade você está lendo um outro livro, né? Porque você está vendo outros viés, um filme, um livro, uma obra de arte. Você está sempre vendo outras coisas que têm a ver com o seu humor, tem a ver com a sua interação, tem a ver com o seu dia, tem a ver com a mensagem que está impregnada ali e com aquele subjetivismo que você tem também. Então, eu acredito que se você fosse escrever seu livro agora, você ia ter mais experiência e escrever talvez o mesmo livro um pouco mais ampliado, né? A gente, em nome dos internautas aqui, a gente te agradece, né? Eu tinha comentado em off com vocês que eu havia feito um vídeo, não com essa temática de coisas perigosas, mas com a desinformação, né? E eu elenquei uma série de coisas lá. Infelizmente, o YouTube me cortou o vídeo, é, mas eu pesquisei muita coisa, li muita coisa e tal. E você falou que teve um dos autores que eu li, que ele fala assim que o nosso fraseamento ele é recheado de preconceitos, né? Inclusive, o preconceito, você falou de etarismo também, o preconceito e o etarismo parte, por exemplo, eu tenho 67 anos, parte de nós próprios, né? A gente, quando se fala de si com relação a uma determinada coisa, já se adequa ao mainstream, que seria o que é? A percepção que todos têm do proprietarismo, que é uma forma de discriminação, né? E também de outras comunidades, de outras comunidades de acesso. Muito interessante. Bom, Rose, então eu vou te agradecer a sua participação aqui. Vou passar para a finalização do Daniel, ato contínuo a Vanessa, aí eu termino o programa, tá bom? Daniel, fique à vontade. Obrigado, pessoal, por esse espaço, por poder falar um pouquinho da minha trajetória, das minhas perspectivas aí da relação entre ciência e sociedade, poder ouvir vocês também. Eu acho que mais espaços como esse precisa existir para que a gente tenha contatos, né, para que a gente possa nos deparar aí com outras realidades e questionar talvez as que a gente vem vendo, né, a origem, o que está falando. Eu costumo usar uma metáfora assim com os estudantes assim na universidade aqui, em que eu atuo como estágio docência, que eu dei para eles assim um exemplo de teorias da comunicação, falando assim: pessoal, imagina que vocês entram num shopping e vocês ficam lá por 3 horas, 4, vocês vão no cinema. Quando vocês saem do shopping, vocês assustam, tipo, poxa, já tá à noite, eu cheguei aqui durante o dia, como que teve essa mudança? Isso porque quando a gente só tá vendo uma realidade, nossos sentidos se acostumam àquela realidade, tudo se acostuma àquela realidade, né? E a gente passa a acreditar, como o José falou, tipo, poxa, eu passo a reproduzir os preconceitos que me fazem mal. Isso é repetição de uma realidade, né? E aí quando a gente sai do shopping, a gente fala: olha, não é que existe outra realidade, outros sentidos, no shopping tava frio, agora tá calor, agora tá chovendo. Então, assim, eu acho que é nesse sentido que eu até uso da política para falar dos espaços que a gente tem que frequentar e que a gente precisa frequentar para ter esses choques, né, para ter esses dissensos, como a Vanessa falou, tipo assim, a gente não vai ter um consenso aqui, mas a gente vai ter um dissenso. E esse dissenso, ele vai revelar pra gente
questões de subjetivação. Então, olha, meu corpo não é assim. Por que meu corpo não é assim? Por causa da minha biologia, por causa da minha origem, por causa de quem eu sou. Então, assim, o dissenso, quando o atrito existir, ele não é ruim, porque ele revela pra gente muitas questões que a gente pode analisar a realidade e a gente mesmo. Então, assim, eu fico super grato de ter esse espaço para poder falar um pouco mais, de ouvir vocês. E estou muito feliz, espero que a gente continue aí trocando ideias e contribuindo como puder. Bacana. O Daniel, desculpa, quantos anos você tem? Eu tenho 25. Meu Deus do céu, eu com 25 anos não tinha um terço da sua capacidade e competência. Você agora me deixou com um pouco de complexo. Não, olha, Você tem um discurso espetacular, né, Rose? Ele tem um discurso sensacional, né? Gostei demais. Você tem uma coisa no seu currículo aqui que está falando de estética e temporalidade. Um dia a gente podia falar sobre isso. O que vocês acham, Vanessa e Rose, né? Estética e temporalidade. Muito bom. Né? As questões estéticas, elas têm a ver com preconceito, elas têm a ver com... ele falou aí da imersão, né? Hoje em dia todo mundo é convidado para uma imersão, né? Faça uma imersão nessa programação, faça uma imersão aqui, uma imersão ali. Quando você está num shopping, olha bem, o que ele chamou atenção para a gente agora? Esse menino de 25 anos, olha bem, ele diz o seguinte, que toda vez que você entra num shopping, alguém fez um shopping para que você faça uma imersão lá dentro, né? Você não está tão imerso diante da TV, vendo aquelas presepadas lá que as redes transmitem há mais de 50 anos, quanto você está na internet imerso. Quando você faz uma programação essa imersão, uma coisa que ele chamou atenção agora que eu não tinha prestado atenção. Talvez seja por isso que eu sinta tanta relia de shopping, porque ele me submerge, ele me deixa preso lá dentro, ele me joga uma realidade que eu não quero estar vivendo o tempo todo, eu quero respirar. Por exemplo, eu entro no banco, as pessoas estão atrás de um vidro, com uma janela muito longe, trabalhando, tentando ser produtivos, e vários deles têm problemas, né? Ali não existe um discurso, existe um comando, mas um discurso mudo que diz que você está trabalhando, nada lá fora te interessa. Esse discurso é um discurso perigoso, né? É aquele discurso que te submete, que te faz uma imersão para que você seja maximamente produtivo. Eu acho que a gente tem que se insurgir contra isso, até por essas pessoas, né? Ela não sabe se lá fora está chovendo, ela não sabe se lá fora está fazendo sol, ela não tem direito de olhar, de ver, de sentir calor, de mudar de temperatura, até temperatura estática. Olha só, isso é um discurso mudo de comando perigoso, vendido e outra coisa. Nós o concebemos como uma realidade quase sacrossanta, porque eu estou no meu ambiente de trabalho, dando de ganhar, seja lá quem for. Não é não? Então, por isso que eu disse, Daniel, você é um político. Bom, eu vou passar a palavra para a Vanessa. Vanessa, faz o seu fechamento aí. Eu só queria agradecer mesmo, essas falas finais já contemplam a minha fala, né? E colocar essa reflexão mesmo, que a gente tem que refletir de forma crítica as nossas imersões, né? Porque nem tudo a gente pode acreditar que é realidade. Né? Não é, porque muita coisa é criada para vender uma coisa que não é a nossa realidade, né? E a gente lutar pela realidade que a gente quer, né? De fato, viver uma verdade, né? A verdade do bem-estar social, né? Da paz, da verdadeira paz mesmo, né? E não aceitar as maquiagens que estão aí, os paliativos, né? Você está doente, né? Toma um remédio para dor de cabeça, mas não sabe o que é a dor de cabeça, né? Só vai adormecer aquilo que está te cada vez mais corroendo, né? Então, a gente tem que ficar alerta, porque muitas vezes, né, uma febre, entre aspas, né, uma dor de cabeça é sinal para a gente mudar. E não é sinal para a gente se colocar a paliativos e tocar do jeito que está.
né? A gente ter essa força e essa vitalidade para sair do nosso lugar de conforto e fazer o que a gente acredita, fazer o que a gente quer, sem, lógico, né, assim, atrapalhar a vida de ninguém, né, então, mas com muita consciência, só de ter consciência já é bom, né, do que a gente está fazendo. É isso. Ô, Vanessa, você falou uma coisa interessante. Você falou de dor e adormecer. O que você achou, Rose? Qual o significado dessa conjugação aí? É muito, muito linda essa ideia, porque a gente Né? fica anestesiado mesmo, né? E é intencional, né? A Aham, sociedade de consumo tem esse propósito de adormecer, né? E a adormecer. gente entra nessa dança, né? Sem Ocultando perceber. a dor que a gente sente de ser necessário reagir, de ser necessário transformar. Sim, Verdade. E esses são os discursos mudos, né? Esses são Aham, os discursos que precisam de ser colocados para fora aí. A gente conta com a geração do Daniel aí, inclusive com a força e a pujança crítica e política dele. O Jonatas também é político, né? Mas ele é um pouco mais tímido, ele é menos articulado, né? E o Daniel é um pouco mais explícito. Gente, adorei o programa, né? É sempre um prazer receber a Rose aqui. A Rose me transmite conhecimento e paz. Já o Daniel nos transmitiu aqui, né, Vanessa, um ativismo político assim, de que eu estava necessitando respirar, falar contra as imersões dos shoppings, falar contra as ideias do mainstream, falar contra a ciência mal falada. Tem é, gente que faz, né? Tem gente que faz o discurso assim. Pesquisas dizem isso assim. Que pesquisas? De quem as é, fez? Né? Pesquisas não disseram nada. Então, eu acho assim que a gente tem que tomar muito cuidado com essa maneira de falar, né? E maneira de entender. Eu espero que esse programa aqui tenha sido aquele programa, principalmente pela fala de todos, incluso eu e Vanessa, né? Eu com a minha pequena experiência, a Vanessa com a sua larga experiência, a Rose, principalmente o Daniel e o Jonatas, que são dois grandes ativistas aí, jovens, correndo atrás. Eu espero que esse programa seja um programa muito bom para você, internauta, para você fazer reflexões dos discursos perigosos, reflexões dos discursos propositais, reflexões sobre os discursos pseudocientíficos, reflexões sobre os discursos que não são falados, os discursos mudos, mas que estão conectados, estão dentro de nós. O discurso que nós somos capazes de passar para frente sem crer nele. Quando você, por exemplo, eu, por exemplo, faço uma fala que alguém poderia chamar de etarismo, sendo eu já uma pessoa da terceira idade. Quantas vezes, sem que eu soubesse, eu reproduzi isso? A própria Rose me chamou a atenção. Presta muita atenção nesse programa. Eu espero que você, internauta, tenha gostado. Eu espero que você passe o programa para frente, comente aqui, né? Deixa o like ou até o dislike todos os dois chamam atenção no YouTube para o nosso programa caminhar, né? E aperta o sininho do canal para você saber quando nós trouxermos algum conteúdo muito importante. Eu tenho certeza que esse conteúdo foi o máximo. Obrigado a todos e até o próximo programa Pontuando Cidadania Sustentável, em que eu e Vanessa vamos trazer aqui algumas figuras muito impolutas que vão falar coisas muito interessantes e importantes. Obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.